A todos os irmãos, os amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui para transmitir a mensagem da palavra do Senhor Jesus. Gostaria de convidar a todos para tirar esses momentos, para meditar na palavra do Senhor. Deixe, se for possível, seus afazeres por um momento. Tire esse momento para meditar e que o Senhor Jesus possa falar no seu coração. Se você tem dúvida com relação à palavra, não sei como está a tua vida, não sei o que você tem passado, mas peça que o Senhor fale contigo. As minhas palavras só podem chegar aos teus ouvidos, mas a palavra do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, pode tocar no seu coração. O Espírito de Deus pode trabalhar de dentro para fora. Por isso, volte o teu pensamento, volte a tua vida neste momento para meditar na palavra do Senhor Jesus. E eu convido a todos para lermos a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 18. E o versículo 4. Apocalipse, capítulo 18. E o versículo 4. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Amém. A palavra do Senhor, ela nos chama a atenção, e falando aqui a respeito de Babilônia. E se nós pegarmos o versículo 2, então descreve aqui que o anjo bradou com grande voz e clamou, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de ave imunda e abominável. O que é Babilônia? Babilônia é confusão. Babilônia tornou-se um domínio. Se nós pegarmos a história, nós vamos ver o que representa, o que significa Babilônia. Babilônia tornou-se império. Babilônia teve grande influência no mundo. E se nós olharmos para o mundo espiritual, nós vamos ver que Babilônia continua atuando com seus dogmas, com seus costumes, trazendo confusão, trazendo tanta dissensão. E nós vivemos um mundo hoje em que a apostasia tem tomado conta, em que o pecado tem tomado conta, em que cristãos, chamados apenas de cristãos nominais, que não têm a essência da mensagem, nós vivemos um mundo em um evangelho frio, um evangelho fraco, um evangelho sem Cristo, um evangelho sem renovação de vida, um evangelho sem transformação. Aonde se prega facilidade, aonde se prega uma salvação barata. Mas esse sistema que tem dominado o mundo religioso, que tem dominado o grupo com dogmas trinitários, dogmas de apostasia, a promessa, a palavra do Senhor é: caiu a grande Babilônia, deixou de ser, tornou-se morada de demônio. O mundo tem se corrompido
E a palavra do Senhor se cumpre quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias ou nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrinas de demônios. E o que são doutrinas de demônios? Vivemos num mundo em que a ideologia de um evangelho, de uma mensagem não ofensiva, onde você pode concordar com o pecado, porque o importante é o coração, porque o importante é a tua sinceridade, porque Deus ama aquilo que está no teu interior, não necessitando de fazer nada de obra alguma, não necessitando de transformação, uma confusão grande com Efésios, a respeito quando diz que a salvação é pela graça. E se esquece de ler os versículos anteriores, que fala a respeito de vida com Cristo. Isso, Satanás tem ludibriado a fé das pessoas, e as pessoas muitas vezes na simplicidade, na humildade, e aquela ideia que aonde fala de Deus está bom. De que a mensagem, ela precisa ser para agradar os ouvidos, para confortar os corações, porque nós vivemos em tempos difíceis, porque nós vivemos em tempos angustiosos. Mas eu quero te convidar nesta noite, não para agradar o teu coração, não para agradar a tua carne, mas para agradar o teu espírito, para que a tua alma seja salva, porque Babilônia se tornou morada de demônio, e esta grande confusão que se tornou um ecumenismo de forma descabida, um ecumenismo, um ajuntamento, todo mundo é irmão, todo mundo faz parte do mesmo grupo, todos obedecem ou servem ao mesmo Deus. Seria isso verdade? Nós precisamos refletir na nossa vida. Nós precisamos refletir as nossas ações. Nós precisamos de uma vida transformada, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele convidou dizendo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há algum tempo, ainda havia um uniforme para estar nos cultos, mas fora do templo, viviam todos igual ao mundo. Hoje, poucos ainda têm uniforme para estar no culto, porque até nas reuniões de adoração deixou-se de ter compostura, deixou de se ter padrão de cristão. Há tempos olhava-se para uma pessoa e sabia que ela era cristã. Hoje não tem visto mais a diferença. Mas Deus tem um povo, Deus ainda continua chamando para uma vida transformada, para uma vida restaurada, para uma mudança completa, para a santificação. O escritor aos Hebreus, escrevendo, ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação não pode ver a Deus, se não negar-se a si mesmo. Um evangelho que não mostra a necessidade de transformação de vida de dentro para fora. Conforme nos ensina a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não quer pela metade. Deus não habita parede meia com o inimigo. Deus quer a nossa vida por completo, corpo, alma e espírito. Ou se pegarmos na ordem do texto, espírito, alma e corpo, de dentro para fora, num espírito puro, numa alma, num sentimento voltado para a vida espiritual, e o nosso corpo expressando através da nossa maneira de vestir, da nossa maneira de falar, dos nossos sentimentos, da nossa maneira de agir. Uma vida transformada, mostrando o que o Senhor diz no Evangelho de Mateus, vós sois a luz do mundo, e uma luz não pode se esconder. Não se esconde uma cidade edificada, diz a palavra do Senhor.
Mas esse sistema que tem dominado o povo e não pode falar de pecado, porque senão ofende, não pode falar que há necessidade de transformação de vida, porque senão a pessoa fica aborrecida. Você quer ser enganado ou você quer ser salvo? Qual é a tua decisão? A vida consiste de escolha. A vida, em todas as áreas, consiste nas decisões que nós tomamos, sejam elas certas ou erradas, sejam elas para melhor ou para pior. E Deus, na sua palavra, sempre tem colocado também para que haja uma decisão. Uma certa ocasião, o Senhor disse ao povo: coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aconselha, dizendo: escolha o caminho da vida para que viva. Eu poderia pregar aqui ou estar falando uma mensagem que apenas massageasse o ego e dizer: Deus está contigo, está tudo bem, não importa o problema, não importa a dificuldade, porque Deus vai abençoar. Temos ouvido constantemente isso. E, de fato, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Mas o propósito de Deus não é apenas que você seja abençoado, mas que você seja uma bênção. Não é que você apenas receba o consolo de uma palavra que acalente o teu sentimento, mas que traga transformação na tua vida e te prepare para entrar na cidade celestial. E diz a palavra do Senhor Jesus, que João então ouve outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não participes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. O Senhor chama para uma transformação de vida. O Senhor chama para restaurar. Isso nós vivemos, irmãos, o tempo que a igreja atravessa é tempo de restauração, é tempo de transformação, é tempo de mudança, é tempo de uma vida íntima com Deus, é tempo de santidade, aleluia. É tempo de fazer uma reflexão dos nossos atos, da nossa vida e ouvir o chamado do Senhor. Sai dela, povo meu, você que faz parte do povo de Deus, que muitas vezes tem sido enganado por dogmas contrários às Escrituras. É tempo de examinar as Escrituras como ela é. Não é tempo apenas de ouvir, de escutar aquilo que é falado, porque a palavra do Senhor nos ensina. O escritor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, para adquirir fé, e fé não estou falando de milagres, não estou falando de cura, não estou falando de sinais. Fé é fundamento, fé é alicerce, fé é estrutura espiritual, louvado é o nome do Senhor. E o que o Senhor te convida, através da palavra, é que você tenha uma estrutura espiritual. Sai dela, povo meu, sai do sistema religioso, de dogmas que tem prendido, do mundo que tem prendido em tantas placas, em tantos grupos que não tem fundamentação nas Escrituras, que prega apenas que um amor sem justiça, que não é amor na realidade, mas uma bajulação que massageia o ego, mas que não te mostra o pecado que você precisa deixar para alcançar a vida eterna. Não é tempo de cochear em dois pensamentos. A cada dia que passa, se aproxima a volta do Senhor. A cada dia que passa, estamos mais perto do Senhor nos chamar para a sua glória. A cada minuto que passa, perto está a volta do Senhor. E você está preparado para estar com Cristo? É tempo
de você, meu prezado irmão, meu prezado amigo, que ouve a mensagem da palavra do Senhor, fazer uma análise, como está a tua vida? Tem vivido como vivia a igreja primitiva, na santidade, no zelo, que nós encontramos em Atos capítulo 2, que em toda alma havia temor. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor. E no mundo em que nós atravessamos hoje, tem se perdido o temor. Quantos que têm levado as coisas de Deus de qualquer maneira, têm achado que ser cristão virou moda, é brincadeira. Hoje eu sou cristão, mas eu estou ouvindo músicas mundanas. Eu sou cristão, mas não tem problema ouvir falatórios profanos, falar aquilo que não convém. Mas a palavra do Senhor diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que foi proveitosa para a edificação. Que tipo de cristão você é? Eu sou cristão, mas o importante é que o meu coração está voltado para o Senhor, mas a minha vida não diz isso. Os credores não dizem isso. Que tipo de cristão você é? Esse cristão é focado, envolvido, embaraçado com os negócios desta vida, embaraçado com o pecado, está preso por Babilônia. E preso por Babilônia se torna morada de demônios. Se torna odiável diante de Deus. Se torna morada de imundícia, porque o pecado cheira mal às narinas de Deus. O pecado é imundícia, mas o Senhor chama para a santificação. Se você tem o desejo de fazer parte do povo de Deus, ou se você faz parte do povo de Deus, o convite é: sai dela. Sai de Babilônia, sai do engano, sai da mentira, sai da confusão, sai da vaidade, sai de toda sorte de maledicência. Tenha cuidado com a tua língua, tenha cuidado com a tua maneira de ser, de andar, de vestir, de falar. Seja um cristão verdadeiro. Seja realmente alguém que abraçou a mensagem do Senhor, uma mensagem de transformação, uma mensagem onde houve uma conversão de fato, porque o Evangelho, a salvação é pela graça, mas a salvação não é barata. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é tomado à força. Todo homem prega força para entrar nele. É com cuidado, é com zelo, é com santidade. Porque a palavra do Senhor nos afirma que o caminho que conduz à vida é estreito. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E nós encontramos no Evangelho dizendo que muitos são os que entram por ele, mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são que a encontram. Seja você, meu prezado irmão, meu prezado amigo, um desses poucos que encontra a porta estreita, que entra por este caminho estreito, apertado, com dificuldades, onde não se pode fazer qualquer coisa, não pode fazer o que quer, não há facilidade. Não posso aqui pregar facilidade para o reino dos céus, porque estaria mentindo. E tenho responsabilidade diante de Deus para anunciar a mensagem de Deus, um caminho estreito, e o convite do Senhor é: não sejas participante dos seus pecados. Não incorras nas suas pragas. Porque aqueles que participam do pecado da apostasia, do pecado do relaxo, do pecado de dogmas infiltrados em detrimento das doutrinas bíblicas e apostólicas, trarão pragas, porque diz a palavra do Senhor, no mesmo livro de Apocalipse,
que aquele que tirar qualquer mandamento, um tio, um jota da palavra, será tirado o direito da árvore da vida. E aquele que acrescentar, serão acrescentadas as pragas que estão escritas neste livro. Nunca se esqueçam, o amor sem justiça não é amor, é bajulação. E Deus não bajula ninguém, ele ama de fato. E tanto é que ele corrige. E Hebreus ainda escreve dizendo que Deus corrige e castiga quem ama e tem por filho. Por isso, receba o convite do Senhor Jesus. Afasta-se do pecado, afasta-se do engano, receba o nome do Senhor Jesus, viva pela palavra, ande em santidade, viva uma vida transformada, sendo testemunha do Senhor em todo o tempo. E aí, cumprindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um, continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa, e que cada um possa ser edificado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Faça uma reflexão na sua vida e veja, o Senhor te chama para a santidade. O Senhor te chama para uma vida transformada, para que você seja cheio do Espírito Santo. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, por esse momento. Ó Deus, onde podemos sentir, Senhor, a tua presença. Ó Deus, onde podemos anunciar, Senhor, esta palavra. Agora pedimos, Senhor, pela tua graça, estenda as tuas mãos. Abençoa, Senhor, a cada um que tem ouvido e aqueles que ainda hão de ouvir esta mensagem. Senhor, que o teu Espírito possa tocar em cada coração. Ó Senhor, que o teu Espírito possa fluir, que o teu Espírito, Senhor, possa moldar e mudar, Senhor, as vidas. Meu Senhor, e que possamos vencer as tentações, vencer, Senhor, os desafios e estar firmado a cada dia em sua presença para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um, continue derramando da sua graça, do seu poder. E fica o convite para a próxima segunda-feira, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Às 20 horas, 8 horas da noite, estaremos mais uma vez numa live, transmitindo a mensagem da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor falar aos nossos corações. E peça, Senhor, fala o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir.